Vamos lá, mais uma aula aqui no Questão de Direito, hein? Nós vamos tratar da ação renovatória e a ação revisional de aluguel. São as chamadas ações locatícias. Professor, o que é essa tal ação renovatória? A Lei 8.245 de 91, ela trata da locação residencial, não residencial e por temporada. A locação não residencial, também conhecida como empresarial, comercial e vários outros nomes, nós podemos usufruir de uma ação locatícia prevista na lei, que é a ação renovatória. O objetivo da ação renovatória é buscar que o Poder Judiciário dê a renovação compulsória. Professor, o que é essa tal renovação compulsória? Renovação compulsória é aquela renovação que a lei impõe. A lei impõe. Professor, mas por que a lei impõe essa renovação compulsória? Por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Por qual circunstância? Porque, muitas vezes, na locação, você sabe disso, na locação comercial, o sujeito, o locatário, ele tem a vida dele ali no comércio. Seja um estacionamento, um lava-rápido, um posto de gasolina, um restaurante, um açougue, um mercadinho, um barzinho, uma lanchonete. Não importa o comércio, é a vida dele que está ali. Talvez é o ganha-pão, o único ganha-pão dele e da família. Se o brasileiro, já tem, né? Se ele tiver insegurança em relação à locação, não tem comércio. Não tem empresa pequena, não tem empresa média. E sabe o que acontece? Nós teremos aí cada vez mais desemprego. Porque o que mais emprega no nosso país não são as grandes multinacionais. Não são. São as pequenas e médias empresas. Realmente, a maioria das pessoas trabalha em pequenas e médias empresas. Então, a situação de locação, a relação de locação, ela cumpre uma função social, sim. Muito importante, porque talvez quanto mais segurança gerar ao inquilino, ao locatário, nas locações comerciais, não residenciais, nós vamos ter uma maior quantidade de empresas, comércios. E isso protege muito, isso incentiva muito, isso motiva muito, né? Isso faz com que nós tenhamos mais emprego. Então, muito importante, sim, bater um papo sobre isso. A ação renovatória, qualquer comerciante, empresário, empresa grande, empresa pequena, não interessa o ramo, pode fazer essa ação para que o judiciário renove compulsoriamente a locação anterior. Cuidado, o período é da locação anterior. Se o último contrato de locação é de 2 anos, a renovação será de 2 anos. Se o último contrato de locação é de 1 ano, a renovação será de 1 ano. Fica atento em relação a isso, hein? Então, professor, mas eu fiquei 10 anos no imóvel, a renovação não é de 10 anos? Não. Do último contrato anterior, tá? Então nunca da quantidade, o tempo que você ficou lá, mas do último contrato anterior. Se liga nisso, hein? Volto a falar aqui. A ação renovatória tem um objetivo, então, renovar o contrato não comercial de forma compulsória. Então, ponto. Esse é o principal objetivo. Vamos ser sinceros? Questão de direito é uma aula focada na prática, não é? De forma didática, dinâmica. No Brasil é muito difícil você conseguir a renovação da renovação da renovação. Você pode até tentar. A lei não limita a quantidade de ações renovatórias que você vai fazer. Mas normalmente, atualmente, conforme a jurisprudência, você consegue uma renovação. Tá? Uma renovação. A ação renovatória, para que eu possa usufruir, eu tenho que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. O artigo dos requisitos da petição inicial. Tem que ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, pedido de citação, pedido da procedência da ação, protesto por provas. Posso pedir uma audiência de conciliação e mediação, posso pedir uma audiência de instrução e julgamento, né? Então, é muito interessante porque eu posso usufruir de tudo que aparece ali no 319. Vale a pena lembrar que não é muito comum ter audiência de instrução e julgamento nessas ações, porque essas ações locatícias, elas são pautadas aí nas provas documentais e não nas provas orais, mas pode ser pedido e pode acontecer que tenha uma audiência de instrução e julgamento. Vale a pena lembrar que essa ação renovatória, para que você tenha o direito de fazer, você empresário, pequeno comerciante, né, dono de um restaurante, lava rápido, padaria, não interessa o seu comércio, você precisa cumprir requisitos. Então, muita atenção a isso. Você corretor, você advogado que está assistindo, você que é leigo e está assistindo também, que muita gente acompanha a TV Cresce pela sua qualidade, fique atento. Para poder fazer essa ação renovatória, eu preciso sim cumprir os requisitos. Primeiro requisito, vamos lá. O contrato tem que estar escrito, né? Então não poderia ser feita uma ação dessa com um contrato que não seja escrito. A Lei 8.245 de 91, ela não obriga ninguém a fazer contrato escrito na locação, salvo exceção a locação por temporada.
Então se liga nisso, o contrato tem que estar escrito, todos, né? Você ficou 10 anos no imóvel, então você tem que provar que sempre teve contrato escrito. Pode ser cumulativo, tá? Segundo detalhe importante, o prazo tem que ser determinado, hein? Não é um contrato feito por prazo indeterminado, é prazo determinado. Isso significa que tem que ter fim, ponto final. Acabou, né, professor? Não, tem mais. Além do contrato ser escrito e determinado, nós temos uma outra regra importante, que o comerciante, o empresário, precisa pelo menos 5 anos no ponto. 5 anos no ponto. 5 anos é tempo, hein? 5 anos no ponto. Comprovado. Ininterrupto, hein? Não tem esse negócio, ó, vendi o ponto, depois comprei de novo. Não. 5 anos no ponto. Você, hein? Não vou aproveitar o outro. Ó, vou aproveitar. Eu comprei, o outro tinha 5 anos, eu fiquei mais 2, já tem. Não. Você, tá? Requisito de legitimidade sua. Porque a renovação, aqui não é uso capião, né? No uso capião dá para somar a posse, dependendo do instituto que você vai usar. Na locação não dá para somar a posse, tá? Então, 5 anos você. 3 anos na mesma atividade, hein? 3 anos na mesma atividade. Então, vamos dizer que você ficou 5 anos no ponto, no terreno, na loja, no galpão, mas você, primeiro ano era uma padaria, você viu que ninguém comprava pãozinho, aí abriu um mercadinho, também não deu certo, aí abriu um açougue, aí você derrubou tudo, chega, vou fazer um estacionamento. Aí você viu que não deu certo, você abriu uma lojinha para vender casaco. Ou seja, você ficou em 5 anos, 5 atividades, você não ficou 3 anos em uma atividade. Então presta atenção aqui, ó, 5 anos no ponto e 3 anos na mesma atividade, tá? Então se liga nisso. Outro fator determinante importante é quando eu posso ingressar com essa ação, né? Eu só posso ingressar com essa ação, se liga aí, hein? Se ingressar com a ação fora desse prazo, você vai perder a ação. E perder a ação de direito imobiliário é algo sério, hein? Porque gera sucumbência. É difícil aqui conseguir justiça gratuita, do artigo 98 do Código de Processo Civil. E aqui nós não temos como inventar o valor da causa. Aqui o valor da causa é o 292 do Código de Processo Civil. É determinado. 12 vezes o valor do aluguel. Ou seja, perder aqui pode ser um prejuízo grande, hein? Então tem que fazer de tudo para não perder. Então a ação renovatória só pode ser proposta no último ano do contrato de locação vigente, 6 meses antes do final. Só posso propor prazo na prescrição, hein? No último ano, 6 meses antes do final. É a mesma coisa que falar nos 6 primeiros meses do último ano. Fechado? Vamos lá, vamos tratar da ação revisional? Então, renovatória você tá craque. Qual que é o objetivo da ação revisional? Qual, professor? Na ação renovatória, quem tem legitimidade para propor essa ação? O inquilino, o locatário. Ele quer a renovação compulsória do contrato. O locador não, né? Sou locador, eu aluguei o imóvel para você, eu cobro 10 mil, mas você não pode sair não. Eu vou entrar com uma ação, a justiça vai te obrigar, viu, inquilino? Não tem lógica, não tem sentido. Essa ação renovatória é para o inquilino, para o locatário. Esquece a ação renovatória, vamos falar da ação revisional. Essa ação revisional, quem tem legitimidade? Tanto o locador como o locatário. Porque o objetivo da ação revisional é aumentar o valor do aluguel ou diminuir. O locador, normalmente, ele quer aumentar. Nunca vi um locador que queira diminuir o valor do aluguel. O inquilino, ele quer diminuir. Esse aumento, essa diminuição, quando não é resolvida de boca, consensualmente, né, amigavelmente, vai parar no judiciário. E o juiz que vai decidir. Por isso, essa ação, eu costumo dizer que é uma ação vinculada a provas conexas. Eu preciso juntar laudos, avaliações. Você quer redução do aluguel, mas por qual motivo? Você tem que ter justificativas. Você quer aumentar o aluguel por qual motivo? Tem que justificar também. Cuidado. Toda vez que você faça uma revisional, e essa revisional seja procedente, o seu cliente seja aí o inquilino, o locatário, cuidado. Avisa ele da importância de fazer uma ação renovatória. Porque no Brasil tem isso, né? É que nem o vampiro brasileiro, a vingança será maligna, né? Então eu consigo a redução de 30%, 20% do valor do aluguel. No final do contrato, qual que é a vingança do locador? Pode me devolver o imóvel. Você não fez ação, você não ganhou, agora eu quero o imóvel de volta. Então muitas vezes, não que seja uma venda casada, mas quando eu faço ação revisional, eu tenho que fazer uma ação renovatória. E tem muito colega advogado que não orienta o seu cliente, hein? Depois aí o seu cliente, né, ganhou a ação revisional, mas perde o ponto comercial. Cuidado, olha a dor de cabeça, tá? Então vale a pena ficar atento em relação a isso. Quais são os fundamentos dessa ação, professor? É a Lei 8.245 de 91 que vai tratar. Nós temos os artigos dela. Lembrando que nós temos locação no Código Civil e temos locação no Estatuto da Terra também. Quando eu falo da ação de revisão de aluguel, é o artigo 68 que vai tratar, tá? 68 da Lei 8.245 de 91. E quando eu falo da ação renovatória, é o artigo 71 da Lei 8.245 de 91, que nós vamos ter todo o esclarecimento dessa ação. Vale a pena lembrar que essa ação, claro, cabe às respostas do réu. O réu, o locador, tem o direito de se defender na renovatória
E o locador, o locatário, também tem o direito de se defender, cumprindo o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, tá bom? Quer saber mais sobre direito imobiliário, direito civil, direito consumidor? Continue acompanhando nossas aulas aqui no canal da TV Cresce. Não vai perder o programa da semana que vem. Um abraço, até a próxima aula.